Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Meus queridos, a paz de Jesus, vamos finalizar então a nossa reflexão sobre o ano litúrgico, tá certo? A gente vai falar então hoje sobre o domingo. O Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio número 6, lembrando que aqui é o programa Gotas de Teologia, aqui é o professor Miguel Gomes, é um prazer sempre estar com você. Eu dizia no início então que na Sacrosanto Concílio número 6, fiel à tradição cristã e apostólica, há essa afirmação da importância do domingo enquanto dia do Senhor, que é o fundamento do ano litúrgico, pois nele a Igreja celebra o mistério central da nossa fé, na Páscoa semanal, não é? Que já oriunda-se da tradição apostólica e é celebrada no 8º dia. Então a gente tem o domingo como dia por excelência, tá certo? É o dia do Senhor para os cristãos. É um dia de preceito, é um dia onde nós, enquanto cristãos, não desconectados do mistério da Igreja, como um povo convidado a celebrar os feitos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, congrega-se em comunidade, a comunidade daqueles convocados para testemunhar quem é Jesus, a partilhar a sua vida, curar o nosso coração, converter a nossa história nele. Então, domingo é o dia propício para isso, é o dia do Senhor e é aí o núcleo central deste ano litúrgico. De domingo em domingo, celebra-se os feitos desse Jesus nesta data que teologicamente se refere a essa Páscoa do Senhor, não é? Essa passagem dele da vida à morte. Aleluia. O domingo é, portanto, o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor, e aí nos lembra este primeiro dia da criação. Você se lembra lá em Gênesis, quando a gente lia, você deve ter ouvido essa leitura, ou lido em algum momento, a criação de Deus em 7 dias. Pois é, o primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Confere lá em Gênesis 1:3-5. Essa luz faz referência, a partir do mistério do ressuscitado, ao próprio Cristo. Cristo é esta verdadeira luz, ele é a luz dos homens, a luz das nações. Todo o Novo Testamento está marcado dessa verdade fundamental. E aí a força do Novo Testamento justamente está em enfatizar, em destacar a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. Confere lá em Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 2, Lucas 24, versículo 1, João 20, versículo 1, ou Atos 20, versículo 7, Apocalipse 1, versículo 10. Essas são passagens, assim como tantas outras, que testemunham esse ressuscitado no primeiro dia da semana. E aí a gente tem no tríduo pascal da morte e ressurreição do Senhor, este fundamento do ano litúrgico, o momento celebrativo mais forte do ano litúrgico, portanto, é o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado, que prepara o domingo da Páscoa, tá certo? É a grande celebração da Igreja, o grande momento de fé dos cristãos, a celebração da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. E aí essa graça, ela é igualmente derramada aos domingos, como esse momento litúrgico que faz referência a esse mistério do ressuscitado, essa vida nova que o ressuscitado nos dá. Então, domingo, tradicionalmente na igreja, na prática cristã e na liturgia, é este dia que o Senhor fez para nós, como está lá em Salmo 117, é o dia de júbilo pascal. E aí a gente tem, então, dentro dessa força dominical, dentro do ano litúrgico, as divisões dos ciclos. A gente tem, aí eu já falei para vocês do Advento, a gente tem 2 grandes ciclos, não é? O ciclo do Natal, que a gente celebra o mistério da encarnação do Filho de Deus, e o ciclo da Páscoa,
onde a gente celebra o mistério da paixão e morte do Senhor, bem como a ascensão e a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E para a preparação desses 2 ciclos, nós temos o Advento, preparando para o Natal, né, que o Advento começa no primeiro domingo do Advento e se encerra com o Natal. O Natal também vai ser encerrado, né, com a festividade do batismo do Senhor. E aí o ciclo da Páscoa começa na quarta-feira de cinzas, que também marca o início da quaresma, e aí tem o seu centro nutrido pascal, e vai ser concluído esse tempo pascal no domingo de Pentecostes. Portanto, a solenidade de Pentecostes marca aí, coroa todo o ciclo da Páscoa. Certo? Esses são os 2 ciclos fundamentais do ano litúrgico, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, as suas preparações, quais sejam: Advento, preparando para o Natal, Quaresma, preparando para a Páscoa. Esses são os momentos fortes, né? E aí, entremeando esses 2 ciclos, Natal e a Páscoa, a gente tem aquilo que a igreja denomina de tempo comum. E aí, lembra que você foi numa missa, numa celebração da missa, e viu ali o padre vestido de verde, objetos verdes sobre o altar. Portanto, o verde é este símbolo do tempo comum, não é? A gente tem aí o verde mostrando esse momento, mostrando justamente aí esse tempo cotidiano da igreja. Mas a gente tem aí esses outros ciclos aí permeando o ano litúrgico, como a gente apontou. Fora isso, dentro do ano litúrgico, a gente tem o santoral, o próprio dos santos, não é? Temos tempos privilegiados, temos a segunda parte do Advento, com esses tempos privilegiados, oitava do Natal, quaresma, Semana Santa, oitava da Páscoa. Além disso, a gente tem a memória dos santos, não é? Que são justamente testemunhas dessa fecundidade da ressurreição e do ressuscitado. São filhos da igreja que seguiram Jesus fielmente e dão testemunho da sua ressurreição e da sua divindade. Então, quando a gente aponta para o santo diz assim: olhem para Jesus, que é o santo dos santos. Falei para você da cor verde, a gente já vai caminhando para o final da nossa reflexão, e eu disse lá no começo das nossas aulas que a liturgia também é marcada por símbolos. As cores são, portanto, fundamentais dentro desse ano litúrgico, porque expressam um papel importante, mostrando a vitalidade, mostrando as culturas, os costumes, as tradições. As cores sempre foram algo muito vivo na história humana. E aí, marcando essa caminhada humano-divina da igreja, as cores também dialogam e mostram um pouco isso. Por exemplo, o roxo a gente vai encontrar no Advento, na Quaresma, na Semana Santa até Quinta-feira Santa, na celebração de finados, nas exéquias, né, que são aí as celebrações aí em virtude dos mortos, enfim, os momentos aí marcando aí a passagem do finado para a vida definitiva com Deus. A gente tem essa cor roxa. A gente tem a cor branca, que a gente usa no Natal, no tempo do Natal, na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal do Sábado Santo, nas festas do Senhor, na celebração dos santos. No tempo pascal também a gente vê muito fortemente a cor branca. A gente tem o vermelho também, na Paixão do Senhor, em Ramos, Sexta-feira Santa, Domingo de Pentecostes, celebração dos mártires, apóstolos e evangelistas. O vermelho aparece. Rosa, terceiro domingo do Advento, que a gente chama de Gaudete, né? Domingo Gaudete. Tem o quarto domingo da Quaresma, que é chamado Letare. São 2 domingos dentro da liturgia chamados de Domingos da Alegria, por causa do tom jubiloso, tom de festa. A preto também é uma opção que às vezes acontece em finados, e verde dentro todo o ano litúrgico, com exceção nas festas do Senhor, aonde a gente usa branco. Portanto, meus queridos, a gente tem aí essa breve síntese sobre o ano litúrgico, e aí
a gente encerra esse nosso ciclo de estudos sobre o ano litúrgico. No nosso próximo encontro, a gente já começa a aprofundar um desses tempos litúrgicos que a gente vai ver com calma, que é o que inaugura o início de todo o ano litúrgico, que é o tempo do Advento, aproveitando que também estaremos entrando neste tempo. Então vamos refletir aí até antes do Natal um pouco mais sobre o tempo do Advento, tá certo? É uma alegria sempre estar com você, a gente se encontra, fica com Deus, a paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.